Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sétimo ano, como é que vocês estão? Essa é a 14ª aula e conforme eu prometi para vocês, hoje eu vou te explicar por que os portugueses resolveram colonizar o Brasil. Bom, a aula de hoje é principalmente sobre a página 110 e 111 do seu livro de história, o início da colonização do Brasil. Bom, na aula 3 desse ano, que eu já gravei aí para você, está explicando sobre o Tratado de Tordesilhas, entre outras coisas. Então, se você quiser saber sobre o Tratado de Tordesilhas, que é fundamental para a aula de hoje, corre lá e dá uma olhadinha na aula 3 do próprio sétimo ano. Tá? Bom, o início da colonização, da ocupação realmente do território brasileiro, se deu porque holandeses, franceses e ingleses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, a divisão entre Espanha e Portugal dos novos territórios. Tá? E por isso, eles vinham e atacavam o Brasil, faziam acordo com os indígenas, exploravam a terra. E aí o rei de Portugal, ele resolveu tomar conta do território. No caso da colonização, da ocupação do território, a regra é mais ou menos de namoro, tá? Se você não cuidar, você perde. É assim que funciona com a namorada, com o namorado. Não cuidou, alguém vai aparecer para levar. E era isso que os portugueses tinham medo, então eles resolveram ocupar o Brasil. A partir de 1500, o rei de Portugal, o Dom João III, tá? Manda para cá o Martim Afonso de Souza. Tá? E o Martim Afonso de Souza ele tinha algumas funções: proteger a costa brasileira contra invasões de outros europeus, ocupar o território, tá? E principalmente procurar ouro, prata, metais preciosos que já haviam sido encontrados na América Espanhola, que eu já falei para vocês sobre isso, e os portugueses, obviamente, ansiavam por encontrar aqui no Brasil. Só que essa primeira proposta, ela acaba não vingando muito bem. Então, logo, o Dom João III, ele manda outras pessoas ocuparem o território brasileiro. Então, dá uma olhadinha aí no mapa. Tá? Aí no mapa você tem o formato do território brasileiro a partir de 1534, quando o Dom João divide o Brasil naquilo que nós chamamos de capitanias hereditárias. Você está vendo aí que o território está todo riscadinho, tá? Então começa lá Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, vai descendo aí, tá? Chega lá até Santana, São Vicente, lá embaixo. Cada território desses ia para a mão de um capitão donatário, que era um nobre português que tinha por função vir aqui para o Brasil com sua família, com pessoas que iriam trabalhar para eles, empregados e tudo mais, iriam dominar esse território. Se você comparar rapidamente com o mapa do Brasil atual, dá uma olhadinha aí no mapa do Brasil atual, você vai ver que cada território desse tem um tamanho muito próximo de um estado brasileiro. Eram territórios enormes e estavam literalmente na mão de uma pessoa. Esse capitão donatário vinha para cá, ele tinha o direito de explorar a terra, em troca ele deveria pagar ao rei de Portugal os impostos, tá? E ele deveria inclusive proteger contra a invasão de possíveis outros europeus, franceses principalmente, que tentaram várias vezes colonizar o Brasil no século XVI, século XVII. Tá? Esses capitães donatários, eles se tornavam o chefe desse território. Eles tinham uma carta de doação, tá, do rei, e se eles morressem, quem ficava com esse território, com o mesmo contrato de prestar obediência ao rei, defender contra estrangeiros, legislar, quer dizer, fazer regras ali e tudo mais, era o seu filho mais velho, que era um modelo de comportamento legal dos portugueses nesse período do tempo. Só que dessas capitanias hereditárias,
que passavam de pais para filhos, daí o nome hereditário, só 2 vingaram. Tá? Eles deveriam vir, iriam plantar cana-de-açúcar aqui e tal. Só 2 vingaram. São Vicente, que hoje em dia é uma cidade do nosso estado, do estado de São Paulo, ali do lado de Santos, e Pernambuco. E o resto? O resto, alguns nem vieram para o Brasil. O Brasil era considerado o final do mundo. O cara falou, não, o que eu vou fazer lá no Brasil? Tá louco? Vou ficar aqui em Portugal. Sou da nobreza portuguesa, vou ficar por aqui. E outros que vieram ou morreram, ou simplesmente faliram porque era um negócio muito caro, tá? Então, o que o rei de Portugal resolveu fazer? Tá? Se você olhar aí, ó, na página 111 do seu livro, você vai ver que em 1548, o rei de Portugal estabelece aquilo que nós chamamos de governo geral. O governo geral era um governo centralizado que iria comandar todo o Brasil por Portugal, em nome de Portugal. Esse governo geral foi instituído na cidade de Salvador, a nossa primeira capital nacional. Tá? Belíssima Salvador, capital da Bahia, né? Foi a nossa primeira capital nacional. Tá? E aí ele estabeleceu um vice-rei, que era um governador geral, um cara que respondia diretamente para o rei de Portugal. O primeiro foi o Tomé de Souza, sim, o nome dele era Tomé. Tá? E esse Tomé de Souza, ele dividiu os poderes dele em 3 partes. Além de ter o governador geral, tinham 3 pessoas que também eram da nobreza de Portugal e que respondiam para ele. Um era o ouvidor-mor. A palavra ouvidor, hoje em dia, tem o nome de juiz. Seria o nosso ministro da Justiça naquela época, a pessoa que comandava o sistema judiciário brasileiro que estava nascendo. Tá? Então, ouvidor porque ouvia os problemas, as reclamações, as queixas da população e iria cuidar disso tudo. Além disso, tinha o provedor, que ele cuidava dos tributos e zelava pelos cofres públicos, pelo tesouro real, o dinheiro que era arrecadado aqui no Brasil para ser mandado para Portugal. E por último, o capitão-mor, que seria o chefe das nossas tropas. Portugal mandou tropas aqui para o Brasil para cuidar da defesa do território, uma tropa bem pequena comparado com o tamanho do território brasileiro, claro. Tá? Os portugueses não tinham recursos humanos, financeiros para fazer essa empreitada, então eles acabavam terceirizando. Quem da nobreza quisesse vir para cá para tentar uma vida aqui, conseguir privilégios aqui, normalmente, naquele primeiro momento, acabava conseguindo. Depois isso mudou. Havia depois uma disputa por isso daí. Esse é o primeiro momento da nossa ocupação nacional. Além disso tudo, com o tempo, o governo de Portugal estabeleceu aqui no Brasil que as câmaras municipais, tá, tinham pouquíssimas cidades. As câmaras municipais tinham o poder de legislar sobre aquela pequena região da cidade, do território daquela cidade, que era muito maior do que hoje, mas era muito pequeno ainda comparado com o território nacional, tá? E essas câmaras municipais, elas eram administradas pelos brancos, que se tornavam vereadores, e o vereador eleito entre os outros se tornava basicamente o prefeito daquela cidade. Essas câmaras, elas arrecadavam os impostos, instituíam taxas, estabeleciam quem podia morar onde e tudo mais. É uma série de regras, né? E sempre, obviamente, baseada no preconceito. Os brancos mandavam, os indígenas e os negros obedeciam, tá bom? Eu acho que até a página 112 está explicado para vocês. Precisando, pede minha ajuda, eu tô aqui para vocês. Beijão, tô morrendo de saudades. Tchau, tchau.